Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Abra vossas Bíblias no livro de João. João capítulo 16. Irmãos, perdão, capítulo 14, versículo 15 e 17, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 15, 16 e 17. Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarei em vós. Aleluia. Somente até que a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos fiquem com vossas Bíblias abertas. Hoje é um culto voltado para ensino. Então eu vou pedir para alguns irmãos estar abrindo a vossa Bíblia e lendo alguns versículos, igualzinho da outra vez que Deus deu a graça de nós estar trazendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? No texto temos uma promessa de Cristo que o Espírito Santo seria enviado à sua igreja, estaria para sempre com os cristãos. Promessa do Senhor Jesus em nossas vidas. Às vezes o Espírito Santo se manifesta na igreja, na vida dos irmãos. Uns falam em línguas, outros choram, uns gemem, uns correm os 4 cantos da igreja, um pula. Cada um tem um jeito. O Espírito Santo tem um jeito de se manifestar em cada um. Por isso a importância de cada um de nós buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Quem ainda não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo em nossas vidas é como um alarme. Quando o ladrão vem roubar um carro, vem roubar uma casa, ali está o alarme, ele vai acionar. Assim é o Espírito Santo na minha vida e na sua. Quando o diabo vem buscar aquilo que é mais precioso em nossas vidas, ou seja, a nossa salvação, ou seja, eu e você vamos pecar perante o Senhor Jesus, ali está o Espírito Santo como um alarme. Quem é batizado com o Espírito Santo aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Aos olhos daqueles que ainda não conhecem Jesus, aos olhos daquele que não é servo do Senhor, fala, ele está pregando loucura. Muitas vezes nós somos chamados de loucos, sim. Eu não me envergonho de falar. Muitas vezes eu estou no carro e começo a falar. Para quem está olhando do lado de fora, estou falando com o banco do carro. Mas não, estou falando com o Espírito Santo. Aleluia. É assim que nós temos que ser. Nós temos que crer naquilo que nós não vemos, mas sim aquele que sentimos. Aleluia. Temos que crer, temos que buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Aleluia. Jesus afirma que rogaria ao Pai. Entendemos então que através de Cristo, Deus estaria enviando o seu Espírito à igreja. A promessa que Cristo deixou quando estava subindo ao céu. Tem muitos
lugares aí que não pregam o Espírito Santo, né? Hoje eu escutei sobre uma determinada igreja, né, no convento, está falando o nome, né, mas falando que o Espírito Santo não existe, né, falando que isso aí é coisa da cabeça. Eu não fui debater com uma pessoa, né, eu acho que não adianta, né? Eles são crentes, eles são entendedores da palavra, mas não creem no Espírito Santo, né? Muitos podem pecar contra o Pai, muitos podem pecar contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Pecou contra o Espírito Santo, está condenado, não tem perdão, né? Eu escutei uma pregação uma vez que o pastor estava falando: muitos pecaram contra o Pai, contra Deus, Deus perdoou. Muitos pecaram contra Jesus, contra o Filho, Jesus perdoou. Mas contra o Espírito Santo, meus irmãos, não tem perdão. Não adianta. E eu escutei e não quis debater para não puxar assunto, né? Falei, bom, se a sua Bíblia diz isso aí, a minha não diz isso, né? Se a sua Bíblia diz isso aí, ela está errada, né? Mas não vamos esticar assunto para esse lado, né? Com a conversão e o recebimento, vou negar, eu acho que com a conversão e o recebimento do Espírito Santo, os cristãos passam a ser templo do Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios 3,16, o corpo do cristão é a casa de Deus, ele passa a habitar através do seu Espírito da vida daquele que se converteu a Cristo. Ou seja, eu e você somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos imaginar, eu e você gostaria de habitar numa casa suja? Uma casa que nós possamos entrar dentro dela, está cheio de sujeira. Nós ia conseguir ficar lá? Vamos ser, pode falar, irmãos, hoje é culto de ensino, né? Eu acho que ninguém consegue ficar dentro de uma casa suja. Agora, ou seja, se eu e você somos templo do Espírito Santo, nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Temos que nos converter ao evangelho da cruz. Temos que ser evangelho. Temos que pregar o evangelho. Ou seja, temos que andar em santidade. O Espírito Santo não vai querer habitar numa casa suja. Se eu e você somos templo do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, nós temos que andar em santidade, temos que andar em comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, eu e você não vamos ser batizados com o Espírito Santo se eu e você andar de qualquer maneira. Nós temos que cada dia mais buscar o batismo com o Espírito Santo. Cada dia mais buscar. E aí, às vezes, a primeira vez que eu fui batizado, quando eu fui batizado, a primeira vez que eu falei língua, eu fiquei com medo. Falei, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Né? Em conversa junto com o pastor também pensou a mesma coisa. Porque o Espírito Santo não é brinquedo, não é brincadeira. O Espírito Santo é santidade. O Espírito Santo está ao nosso lado, ele roga ao Pai. Ele vai ser o nosso advogado naquele grande dia. Ele vai ser a testemunha. Por quê? Porque ele está desde quando Jesus subiu ao céu, ele está andando ao meu lado e ao seu lado. Aleluia. Vamos andar em santidade. Quem é batizado com o Espírito Santo, continua em comunhão com o Espírito Santo, continua buscando mais a presença do Espírito Santo. Aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar o batismo com o Espírito Santo, começa a jejuar, começa a se consagrar cada dia mais para sentir a presença do Espírito Santo.
A presença do Espírito Santo é tão tremenda que não tem explicação. Quando o Espírito Santo, a gente sente a presença do Espírito Santo, a lágrima corre. Aleluia. É gostoso, meus irmãos. Quem é batizado com o Espírito Santo, quando sente a presença do Espírito Santo, ele vem dar aquele abraço, assim, você sente um abraço da parte de Deus. É coisa tremenda. Por isso nós temos que buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, né? Aleluia. Lá em João, continua, alguém lê para mim aí, João capítulo 16, versículo 13, em nome de Jesus. Ele guia o cristão em toda a verdade. Glória a Deus. 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Aleluia, glória a Deus. O homem sem Deus não sabe para onde está indo. Vive perdido neste mundo, em meio às mentiras do inimigo. Ou seja, aquele que não é batizado com o Espírito Santo fica à mercê do inimigo de nossa alma, né? Sofre um pouquinho mais, o inimigo ataca mais. Por isso a importância do Espírito Santo em nossas vidas. É promessa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O tempo está curto. Não vamos brincar de ser crente. Satanás está ali fora e não está brincando de Satanás. Ou nós somos crentes ou nós não somos. Aleluia, glória a Deus. Temos que buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque o fim está próximo. Se o Espírito Santo não estiver para nos ajudar, meus irmãos, vai ficar difícil. Diz a Bíblia lá em Apocalipse, que depois que tiver o arrebatamento, né? Quem leu o Apocalipse sabe disso. Depois que tiver o arrebatamento, vai subir com a igreja o Espírito Santo. Ou seja, se a coisa está difícil agora com o Espírito Santo em nossas vidas, imagine depois para aqueles que vão ficar. Vamos buscar a presença do Espírito Santo, meus irmãos, enquanto é tempo. Hoje pode ser o último dia. Jesus pode voltar daqui a um segundo. E aquele que não tiver em santidade com Deus, aquele que não tiver na presença do Senhor, pode ficar. Se não conseguiu subir para a glória, agora que o Espírito Santo está em nosso meio, imagina depois. Aleluia. Por isso a importância, buscar a presença do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode abrir para mim lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, em nome de Jesus. Aleluia. Ele creu em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, né? O servo do Senhor tem a certeza da presença do Espírito Santo, aleluia, de Deus em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quem achou Efésios? A fim de que seamos para a alabanza de tu gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluia. Em que também vós estáis depois que vieste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Meus irmãos, desde o começo da Bíblia, a Bíblia vem falando do Espírito Santo. Lá em Gênesis,
capítulo 1, diz que o Espírito Santo praiava sobre as águas. O Espírito Santo, antes da nova aliança, antes de Jesus morrer na cruz, o Espírito Santo já andava. Antes dele vir morar de vez ao meu lado, ao seu lado, o Espírito Santo já andava sobre a terra. O Espírito Santo já estava aqui. Mas sim, ele vinha e voltava, né? E depois que Jesus subiu ao céu, veio a promessa do Espírito Santo, né? No qual lá em Atos 2, né? Onde ali os nossos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia, né? Estavam todos reunidos, igualzinho nós estamos aqui hoje. Aqui é o lugar. Geme, fala com o Senhor, chora na presença do Senhor. Fala para o Espírito Santo que você precisa da presença dele. Ele está aí do teu lado. Na hora que eu e você entrou por aquela porta, ele estava ali, olhou, falou: pode ser hoje. Pode ser hoje, filho. Pode ser hoje, filha, que nós vamos ter aquele verdadeiro encontro. Aleluia. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que estar na presença do Senhor, buscando o Senhor cada dia mais. Buscar o Senhor não só aqui na igreja, mas buscar a Deus em casa. Levar Jesus para casa. Um lugar onde para muitos é difícil. Levar Jesus para casa. Aleluia. Me faz lembrar de Jairo. Uma passagem de Jairo, no qual Jairo, né? Jairo, naquele tempo, é um dos chefes da sinagoga, ou seja, pastor daquele tempo, né? Mas ele não gostava de Jesus, ele achava que Jesus pregava heresia. Quando Jesus chegava na sinagoga para pregar, eles eram uns que tocavam Jesus dali. Mas na hora do aperto, ele correu para Jesus, foi para o lado de Jesus. Diz a Bíblia que ele prostrou perante Jesus com a cara no pó e rogando para que Jesus fosse para a casa dele. Aleluia. Jairo não acreditava em Jesus. No momento que apertou a coisa para o lado dele, quando a filha dele ficou doente, ele que via muitos milagres, mas não acreditava. Mas na hora que a filha dele ficou doente, ele falou: aquele homem, ele pode curar minha filha. Diz a Bíblia que ele postou perante Jesus, ele colocou a cara no pó, e rogando, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa. Jairo quis levar Jesus para um lugar que é difícil para muitos cristãos. Muitas pessoas por aí, né, graças a Deus que não é na nossa igreja, né? Mas em muitas igrejas por aí, tem onde a pessoa só é crente ali. 2 horinhas, acabou o culto, né? Põe a Bíblia, esquece a Bíblia dentro do carro, deixa jogada em qualquer lugar, né? Se diz ser cristão ainda. Graças a Deus que nosso meio não tem isso, porque nossa igreja não é uma igreja de revelação, uma igreja de oração, onde tem revelação. Se tiver alguém andando assim, o Espírito Santo já revela o nosso pastor. E aí tem que subir lá no gabinete. Né, meus irmãos? Amém? Amém, né? Deixa logo bem forte. Aleluia. Por isso que é bom estar numa igreja que tem oração. Né? Uma igreja que ora, uma igreja que tem revelação. Aquele que andar fora do caminho é revelado ao anjo da igreja, é revelado ao pastor. Aquele que o Senhor colocou, depositou as ovelhas para que ele tomasse conta, né? Por isso nós temos que andar na presença do Espírito Santo. Aleluia. Temos que fazer que nem Jairo, levar Jesus para casa. Aleluia, glória a Deus. João 14, 26. Quem pode ler para mim? Em nome de Jesus. Glória a Deus. João 14, 26, em nome de Jesus. Quem achou? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Olha só como Deus é bom. Olha como Jesus é bom.
Ele, o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, ele nos ensinará. Aleluia. Glória a Deus. Olha só como Deus é bom. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas. Olha a importância, mais uma vez na Bíblia, a importância do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Quando nós lemos um versículo da Bíblia, uma vez o pastor falou para mim, quando eu estiver rindo, lendo a Bíblia e rindo, é porque o Espírito Santo está me revelando alguma coisa. Às vezes nós lemos um versículo da Bíblia e não entendemos. Mas aquele que tem o Espírito Santo, na hora ali, o Espírito Santo já revela. Aí você torna a ler de novo, o Espírito Santo torna a revelar outra coisa. E vai revelando, revelando, de um versículo o Espírito Santo coloca uma pregação. Muitas vezes eu e você, que Deus dá a graça de estar falando do amor dele, da palavra dele, nós fazemos um esboço, fazemos tudo certinho. Quando chegamos aqui na hora, o Espírito Santo toma outro caminho. Revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revela. Ele nos ensina a palavra. Nós lemos a Bíblia e ele vai nos ensinando. Às vezes na hora você pode até ficar meio assim, mas será? Aí você torna a ler, aí o Espírito Santo vai clareando a sua vista, vai te dando entendimento da palavra, você vai lendo, e vai tendo conhecimento da palavra do Senhor. A presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O cristão tem um professor por excelência, né? Ele tem o Espírito Santo de Deus, que ensina todas as coisas. A vida do servo de Deus é constantemente aprendizado, né? Aprendemos na palavra e no viver. Aprendemos sempre o melhor. Aprendemos com a presença viva do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. 5. Ele capacita o crente com o poder para testemunhar de Cristo, né? Lá em Atos, capítulo 1, em nome de Jesus, quem pode ler? Capítulo 1, versículo 8. Os leitores de Bíblia. Glória a Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Olha só como é que Deus é tremendo, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Capítulo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Olha só como é que é. E está cumprindo. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, os cristãos estão indo aos 4 cantos da terra, pregando a palavra do Senhor, conforme o Espírito Santo revela. A revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo usou, revelou ao profeta do Senhor e falou: você vai atravessar o oceano e vai pregar a palavra, a minha palavra, do outro lado do mundo. O Espírito Santo revelou e eu não lembrei, só vinha lembrar quando eu preguei a primeira vez aqui no Japão. A promessa se cumpriu. A revelação daquele que tinha o Espírito Santo. Assim, por isso que nós temos que ter a presença do Espírito Santo. Muitas vezes Deus quer usar você, o Espírito Santo quer usar você, mas muitas vezes nós não damos lado para o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos dando glória, estamos pulando e todo mundo calado. Quando você começa a dar glória, você glorifica o nome do Senhor, você dá glória, você fala e você dá glória, você dá fala, quando pensa que não, você sente o Espírito Santo. Aleluia. Por isso a importância do Espírito Santo, por isso a importância daquele que adora o Senhor. Temos que adorar o Senhor em espírito e verdade.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ele intercede a Deus pelos crentes nas orações. Aleluia. Como está escrito lá em Romanos 8, 26. Muitas vezes o cristão passa por momento que humanamente sente-se impossibilitado de falar com Deus. Ou seja, tem momento que nós dobramos o nosso joelho e nós não conseguimos falar com o Senhor. Só a lágrima corre. Mas Deus entende. O Espírito Santo que está do teu lado, ele entende e intercede perante o Pai. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A razão, dificuldade que está vivendo, amados, a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo intercede a Deus. Ele está intercedendo, mesmo que você não consegue falar, você está ali gemendo, você está chorando, mas ele está entendendo o que você quer falar e fala ao Pai. Deus por nós nas orações que entendemos que Ele nos ajuda, levando a nossa oração até o Senhor, nosso Deus, com gemido exprimível, para que sejamos respondidos pelo Senhor. Aleluia. Olha como o Espírito Santo é lindo. Tem alguns pregadores que pregam na Isaías 6, que na hora que Deus fala, quem eu enviarei? Quem eu vou enviar? Tem pessoas, alguns já assisti algumas pregações que falam que o Espírito Santo fala, eu vou. E o Espírito Santo vem para ficar ao nosso lado, Alguns pregam, já assisti algumas pregações que falam sobre isso. Eu não vou falar que é verdade, porque eu ainda não estudei um pouquinho mais sobre esse versículo, Mas alguns pastores falam que é isso aí, que na hora que Deus falou, a quem eu enviarei? Uns falam que é Isaías, Eis-me aqui. Mas muitos falam que diz que o Espírito Santo fala, eu irei, Glória a Deus, glória a Jesus. Ainda lá em Efésios, quem pode achar em Efésios o nome do Senhor Jesus? Efésios 5,18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Um abre em Efésios 5,19 e o outro abre em Hebreus 12,14. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Quem achou Efésio? Hebreu. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo. A Bíblia, desde lá do Velho Testamento até Apocalipse, diz: temos que ser cheios do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo opera, santifica na vida dos servos de Deus. O texto de Efésios 5,18 afirma: eu não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, uma tradução mais recente. Que maravilha que os irmãos, à medida que o servo de Deus afasta de sua vida o vinho,
que representa os desejos da carne, as vontades do homem. Naturalmente, esse servo de Deus é cheio do Espírito Santo, né? Santificação e operada e maravilhas que acontecem nessa vida. Aleluia. Ou seja, a presença do Espírito Santo. Tudo que nós estamos lendo, chega no final, fala do Espírito Santo. Por isso a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Nos livrinhos de discipulado que nós aqui damos aula para alguns novos convertidos, a maioria das aulas é falado sobre o Espírito Santo, né? O discípulo e o Espírito Santo, né? A igreja e o Espírito Santo. A maioria, 90% das aulas é falado do Espírito Santo. Por isso a importância do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Temos que ter uma sintonia com o Espírito Santo. Temos que cada dia buscar a presença do Espírito Santo. Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Buscar o Espírito Santo. Porque nós temos que ter o alarme, temos que ter uma sirene. Satanás está aí fora, está rugindo como um cão raivoso. Por isso nós temos que ter a presença do Espírito Santo. E muitas vezes ele vem com jeitinho, vai em cima daquilo que eu e você somos mais fracos. Naquilo que eu e você, ele sabe de tudo, ele sabe daquilo que eu e você somos perigosos pecar na presença do Senhor. Quando eu e você não era crente, vamos puxar um pouquinho na memória. Quando eu e você ainda não servia o Senhor, qual era aquilo que nós mais pecávamos? Uns bebida, outros cigarro, uns droga, né, outros adultério, outros pornografia. Então, Satanás sabe aquilo que eu e você somos fracos. Então ele vai atacar justo naquilo lá. E aí a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, o Espírito Santo vai estar ali, ó. Cuidado, não vai. Não olha, o Espírito Santo está ali, está avisando você, não faça isso, você vai estar pecando. Na hora que eu e você não temos a presença do Espírito Santo, é perigoso nós pecar. Por isso a promessa, Jesus já sabia que eu e você sem a presença do Espírito Santo ia ser perigoso. Sem a presença do Espírito Santo, nós ia estar à mercê de Satanás, ou seja, nós ia estar pecando contra ele, pecando contra Deus. Por isso a promessa do Espírito Santo em nossas vidas. Ele ia subir. Jesus falou: eu estou subindo, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a importância, meus irmãos, de buscar a presença do Espírito Santo, né? Lá em Romanos 8,16, né? O servo de Deus tem agora a alegria de saber que o Espírito Santo que habita nele também testifica o seu próprio Espírito, trazendo a certeza que realmente ele é o Filho de Deus, e é maravilhoso poder descansar nas promessas de Deus. Como é bom quando começa a cumprir aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que através do Espírito Santo Deus usou de um servo dele para falar conosco, né? Ou seja, começa a cumprir aquilo que Deus prometeu. É maravilhoso quando você sente, olha, Deus falou e Deus está cumprindo. Mas como que você ia saber essa revelação? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou, o Espírito Santo de Deus revelou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ele nos dá a certeza da salvação, né? Aqui em Efésios 13, 14, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, aleluia, glória a Deus, né? Bom, já foi lido, né? Aleluia. Enquanto também vós estáis depois de ouviste a palavra da verdade do Evangelho, a vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selado com o Espírito Santo, né? Muitas pessoas afirmam para os que estão com... Você pode dizer que está salvo, né?
Muitas pessoas afirmam para os cristãos, como você pode estar salvo. Na verdade, não é cristão que afirma dele mesmo que está salvo, mas sim a palavra de Deus, né? Os versículos citados acima nos mostra essa grande verdade. O Espírito Santo é concedido aos homens no ato da conversão, né? Logo, o próprio Espírito Santo se torna o selo, né? Ou seja, a garantia da salvação na vida daquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Muitas vezes nós pensamos, eu aceitei Jesus porque o pregador falou bonito, porque o preletor daquele dia pregou bonito, tocou. Não. Nós apenas pregamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós apenas falamos o que o Espírito Santo nos manda falar. Mas na hora que eu e você levantamos nossas mãos e aceitamos o Senhor Jesus, foi por parte do Espírito Santo. Ele que convenceu a você aceitar. Naquele momento você foi selado com o Espírito Santo. Basta você começar a aprender a escutar o Espírito Santo. Você começa a buscar o Espírito Santo, e ali começa a te dar os dons do Espírito Santo. A partir do momento que você, por isso que tem muitas pessoas que quando desce a água do santo batismo, naquele momento, na hora que é batizado e levanta, já começa a falar em língua, já é batizado com o Espírito Santo. Mas na verdade você já foi selado com o Espírito Santo na hora que você levantou a mão e aceitou o Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Naquele momento ali você escutou a voz do Espírito Santo. Por isso a sintonia que você tem que ter com o Espírito Santo. Você cada dia mais vai buscando o Espírito Santo, vai tendo mais intimidade com o Espírito Santo, vai buscando, vai tendo intimidade, e ali ele vai dando os dons dele conforme você está buscando. Aí dá dom de revelação, o dom da palavra. São vários dons, meus irmãos. O Espírito Santo está assim, ó. Mas para isso tem que ter a presença do Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo, né? Não só buscar na igreja, mas em casa, na oração, na intimidade, põe a cara no pó, fala com o Senhor, tem vergonha de orar na igreja alto, os irmãos escutar, mas em casa não vai ter ninguém, fecha a porta, não vai ter ninguém, só vai ter você e o Pai, e aí você expõe tudo aquilo que você quer falar, né? Não vamos nos envergonhar de falar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Aqui abaixo, eu comecei a falar dos dons espirituais, né? Ele concede os dons espirituais aos crentes, né? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 7, né? A igreja é um corpo do Senhor Jesus, né? Individualmente, cada cristão é um membro da igreja do Senhor, está lá em Romanos 12, 5, né? Como organismo vivo de Deus, ela cumpre a sua missão através da participação de cada membro, para o bom funcionamento e cumprimento do propósito da igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, visando o bom desempenho da obra do Senhor. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você faz a obra do Senhor, mas não precisa o pastor estar falando com você. O Espírito Santo já fala com você aquilo que está precisando, você vai lá e faz. Você olha, você começa a ter visão das coisas. Você olha e fala, o pastor está ocupado, eu vou fazer aquilo ali. O Espírito Santo já te mostra. O pastor, vou fazer isso aqui, o pastor vai gostar. Muitas vezes gosta, muitas vezes não, né? Mas nós vamos lá e fazemos isso mesmo, né? Como os obreiros da lendária, não só eu, mas tem muitos obreiros aí que faz também, né, pastor? Aleluia, só para quebrar o gelo um pouquinho, meus irmãos, vocês estão muito sérios aí embaixo, glória a Deus, né? Então isso aí é a presença do Espírito Santo. Quando você tem a presença do Espírito Santo, ele mesmo revela para você aquilo que você precisa, em qual parte que você precisa estar atuando na igreja.
Ah, mas eu queria pregar que é meu irmão. Não, se todo mundo pregar, quem vai louvar? Eu queria louvar como irmão. Se todo mundo louvar, quem ia pregar? Né? Ah, eu queria tocar violão, mas se todo mundo tocasse violão, ninguém ia louvar, ninguém ia pregar, ninguém ia fazer nada. Então, por isso a importância de cada um dentro da igreja, conforme o Espírito Santo vai dando os dons. Uns têm os dons de tocar, outros dons de louvar, outros de pregar, uns de só servir, mas está fazendo, tem a mesma importância, igualzinho aquele que prega a palavra do Senhor. Né? Na mão nós temos 5 dedos. Eu acho que esse dedo aqui, acho que é o único que nós não usamos, né? Os 2 últimos. Mas vamos cortar ele para ver como é a falta que ele vai fazer em nossas vidas. Muitas vezes você está sentadinho aí, fala assim, se eu não ir na igreja, ninguém vai sentir a minha falta. Você está enganado. Se você não vir, o Espírito Santo vai sentir a sua falta. O pastor vai sentir a tua falta. Né? Tem uns irmãos que sentam só naquele banco. Quando a gente bate o olho e não vê, não precisa nem olhar para o lado. Fala, ele não vê hoje, o que aconteceu? Todo mundo é importante na casa do Senhor. Não importa o cargo que você tem. O importante é que você esteja fazendo para a obra. Continue fazendo. Faça aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Debaixo da bênção do pastor, claro. Né? Peça permissão, fala com o seu pastor. Pastor, o que o senhor acha disso aí? Se ele falar está certo, você vai lá e faz. Se ele falar não fique, né? Não fique nervoso, não fique com raiva. Na hora certa ele vai falar, fulano falou que sabia fazer aquilo lá, vou falar com ele. A vez não é o momento é depois, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Já estou concluindo, né? A Bíblia nos mostra outros pontos importantes, né, na obra do Espírito Santo na vida do crente. Os que foram relacionados nesse estudo devem, portanto, levar-nos a descobrir que mais o Espírito pode realizar em nossas vidas, né? Aleluia, glória a Deus. Eu tinha separado aqui, eu acho que vai dar tempo de eu falar um pouquinho. Eu tinha separado aqui no livrinho de discipulado uma parte dos dons do Espírito Santo, né? Mas eu acho que na hora que eu coloquei aqui, saiu da página, né? Então não vamos perder tempo não, já está na hora, né? Então, meus irmãos, vamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo. Não busque o Espírito Santo somente dentro da igreja, não. Busque onde você estiver, na fábrica onde você estiver trabalhando. Fique falando sozinho, fale em pensamento, louve o Senhor em pensamento, mexa somente os lábios. Deixa que o povo fale, ele é doido, está falando sozinho, não tem problema. Deixe você com a sua loucura, com o Espírito Santo. O importante é a sua comunhão com o Espírito Santo. Né? O pregador, ele prega, ele tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, senão o Espírito Santo não vai revelar a palavra. Muitas vezes nós preparamos uma palavra, o esboço, trazendo para cá tudo certinho, mas quando chega aqui, o Espírito Santo toma outro caminho, te faz lembrar de versículo que você leu, que você tinha até esquecido dele, mas ele te faz lembrar naquele momento. Então isso aí é a presença do Espírito Santo. Né? Temos que ter entendimento da Bíblia, sim. Temos que estudar teologia, sim. Temos que estudar bastante, mas temos que ter a graça, né? Temos que ter a graça do Espírito Santo. Hoje também eu escutei uma pessoa falando que foi num culto, né, de algumas igrejas, só ensinamento, né? Ninguém fala nada, ninguém ora, nada, ora um minutinho de pé e já começa a ensinar. Sim, temos que aprender a Bíblia, temos que aprender a sua palavra. Um pregador que não conhece a Bíblia não é pregador, não pode pregar a palavra do Senhor, né? Mas temos que ter a virtude do Espírito Santo, temos que ter unção para ter a revelação. Às vezes aqui eu e você não sabemos quem vai vir na igreja, mas o Espírito Santo sabe. Muitas vezes nós estudamos uma coisa e trazemos, mas aquela pessoa que veio está precisando ouvir outra coisa, não aquilo que nós preparamos. Por isso a presença do Espírito Santo é essencial em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.
graças a Deus, nós não queremos que temos alguns minutos ainda, mas eu acho importante falar sim sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Eu estava aqui formulando algumas perguntas para que nós possamos entender algumas coisas sobre o Espírito Santo. E é importante nós entendermos que todo cristão, já foi dito aqui, quando aceita Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. Esse selo, ele é uma autenticidade dizendo: você pertence a Cristo agora. Então você é de Cristo, o diabo não pode tocar sem a permissão do Senhor. Então você agora é propriedade de Deus. Então todos nós já temos o Espírito Santo quando recebemos a Jesus verdadeiramente em nossos corações. Agora a questão do batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Isso aí, eu perguntaria aos irmãos: o batismo com o Espírito Santo todos podem receber? O batismo com o Espírito Santo? Sim. O batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja, para todos que buscam. Nós temos alguns pensamentos diferentes, algumas outras opiniões sobre o batismo com o Espírito Santo, que ele era apenas para a época dos apóstolos, foi até somente a época dos apóstolos, Mas se nós acompanharmos na leitura bíblica, o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem, para todos que buscarem a promessa do derramamento. Lá em Atos dos Apóstolos se cumpriu a promessa e Pedro, ele prega dizendo: essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, pais, mãe, tio, tantos que estão perto como os que estão longe, e a tantos quanto Deus ao Senhor chamar. Então a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos que buscarem, que viver uma vida santa. Segunda pergunta, quando somos batizados com o Espírito Santo, não pecamos mais? Porque às vezes há pessoas que acham que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele vira santo, Mas, irmãos, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo, sim, ele vem sobre nós para nós vivermos uma vida santa, mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, Então nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo e entender que por mais que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, se nós não vigiarmos, nós podemos cair, nós podemos errar, nós podemos pecar. Batismo com o Espírito Santo leva para o céu? Não leva para o céu. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Amém? Então é um revestimento. Você que deseja pregar a palavra de Deus com mais autoridade, com mais ímpeto, pois foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, começaram a profetizar, e então eles tiveram autoridade para pregar a palavra. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, Você que não é batizado com o Espírito Santo, porque há pessoas no nosso meio que não e talvez se sinta assim: mas eu não sou batizado, então eu fico à parte. Não, isso não quer dizer que você não é salvo, não quer dizer que você não vai morar no céu, porque o batismo com o Espírito Santo não diz que a gente vai morar no céu. Na verdade, é apenas um revestimento, para que você possa ser revestido do poder de Deus, ou seja, para que você tenha autoridade, unção, graça, para que você faça a obra do Senhor.
Então, se você ainda é um pouco tímido, vergonhoso, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda tem algo no seu coração que talvez te deixa, né, um pouco, talvez acanhado, né, busque o revestimento de poder, para que você pregue a palavra, para que você possa fazer a obra do Senhor, né? E dentre tantas outras perguntas que nós poderemos aqui mencionar aos irmãos, eu acredito que talvez há muitas dúvidas sim em nosso coração, mas entenda os irmãos que é uma necessidade, né? O batismo com o Espírito Santo. Quem não crê, irmãos, não condena quem crê. Quem não busca, não condena quem busca. Quem não fala, não diga que o que fala é da carne, né? Então, que nós tenhamos muita sabedoria de Deus, né? Tomemos muito cuidado quando julgamos alguém que está muitas vezes cheio do Espírito Santo. Sim, tem muitas coisas que é meninice, que é da carne, mas o Espírito testifica com o nosso Espírito quando as coisas são de Deus. Amém? Então que Deus abençoe e que essa palavra, esse estudo só nos faça querer buscar mais o Espírito Santo, principalmente quem não é batizado, o batismo com o Espírito Santo, para que você possa ser realmente usado nos dons espirituais, para que Deus te use de forma poderosa, né, na casa do Senhor, na obra do Senhor, nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. E amanhã nós teremos aqui às 10 horas da manhã o nosso culto de Santa Ceia. Nós vamos estar aqui amanhã cercando a mesa do Senhor. E eu peço aos irmãos que venham, né, em consagração, em jejum, para que possamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Após o culto de Santa Ceia, nós vamos ter aqui um ensaio da nossa igreja de Nagahama, junto com as irmãs de Ogaki, que vai ser no próximo sábado. Nós vamos ter aqui o aniversário de Ogaki, que será aqui na nossa igreja de Nagahama. E então, as irmãs daqui vão estar ajudando as irmãs de Ogaki na hora do louvor, para cantar ao Senhor. Eu peço que as irmãs estejam amanhã reunidas para, após o culto, estarem ensaiando. Será o último ensaio, então as irmãs estejam amanhã aqui para poder ensaiar, para no próximo sábado estarem louvando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu peço que os homens de valor, nós vamos passar, uma lista pediu, ela não pôde estar conosco hoje, motivo de força maior, mas pediu para nós ensaiarmos os homens de valor. Então, após o culto, nós vamos estar ensaiando o louvor que os homens vão cantar amanhã. Jovens talvez também vão ensaiar amanhã, possivelmente na próxima sexta, jovens. Mas amanhã pode ser que sim também, porque vai estar todos, né? Então, o grupo de jovens também vão estar ensaiando amanhã. Amém? São esses avisos, vamos estar orando em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que ainda não trouxeram a sua participação da cesta básica, um quilo de alimento não perecível. Os irmãos procurem ali na lista, nós temos uma lista no mural. Se ainda tiver algum item que ninguém colocou o seu nome para trazer, coloque o seu nome e traga amanhã. E amanhã nós vamos distribuir, acredito, pelo menos 3 cestas básicas, vai dar para nós fazermos. E se você tiver alguém, um conhecido, um amigo que esteja necessitando, né, de uma ajuda, de uma cesta básica, eu peço aos irmãos que nos procurem para que possamos estar preparando para abençoar. E até mesmo os irmãos não se sintam constrangidos, se estiverem precisando, necessitando, nos procurem para nós podermos abençoar a vida dos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, queremos agradecer ao Senhor por este estudo bíblico, essa palavra que foi ministrada sobre o batismo com o Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que nos reveste de autoridade, de graça, unção, para fazer a Tua obra. Eu rogo por aqueles irmãos que ainda não são batizados, que eles possam sentir o desejo
de buscar o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, batiza, pois é promessa do Senhor que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Os irmãos que já são batizados, renova, manifesta os dons espirituais sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, descanso na Tua presença. Amanhã, se assim o Senhor permitir, que possamos estar aqui reunidos para juntos cercarmos a mesa do Senhor. Deus amado, com muita alegria e gratidão em nosso coração, é que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do querido Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje, eternamente, digamos amém. Deus abençoe a todos.